Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Então, aí estamos na nova semana, né? Semana 25. Então, vamos ver o que preparamos para vocês essa semana. Pessoal, a semana 25, né? Uma semana começa aí no dia 21 e vai até o dia 25. Então, o assunto dessa semana, né, é análise combinatória. Então, a gente vai ver o princípio fundamental da contagem e dentro do princípio fundamental da contagem, a gente tem a árvore de possibilidades. Vai ver tabela e também o princípio multiplicativo. Pessoal, então, como que vem essa definição de análise combinatória, né? O que seria? Então, a análise combinatória, né, é um campo de estudo da matemática associado com regras de contagem. Ela se iniciou no século XVIII e o estudo sobre jogos envolvendo dados e cartas fez com que as teorias de contagem, né, tivessem aí um grande desenvolvimento. Então, observe a figura que a gente trouxe para ilustrar, né, o início desse conteúdo. Então, nós temos ali um rapaz que está pensando, né, nos tipos de roupa que ele quer combinar. Então, ele tem ali uma camisa azul, uma verde e uma vermelha, e uma bermuda verde, uma amarela e uma azul, e os tipos de bonés ali que ele tem um azul e um vermelho. Então, de que forma, né, ele vai conseguir aí combinar as camisetas, as bermudas e o boné. Então, esse conteúdo, né, o princípio fundamental da contagem, vem para nos ajudar a fazer esse cálculo. Então, o trabalho da análise combinatória é possibilitar a realização de contagens cada vez mais precisas. O princípio fundamental da contagem, que a gente vai chamar de PFC, que nós não vamos ficar o tempo inteiro falando princípio fundamental da contagem. Vocês já sabem, no momento que a gente falou no PFC, é o princípio fundamental da contagem. Dentro do princípio fundamental da contagem, a gente vai ver o fatorial, os tipos de agrupamento, são exemplos de conteúdos estudados dentro da análise combinatória. E dentro desse conteúdo, nós vamos ver mais alguns agrupamentos aí sequenciados dentro desse material. Ok? Então, pessoal, trouxe aí para vocês hoje, né? O primeiro exemplo de hoje é o quê? Em certa lanchonete, para montar um sanduíche, os clientes possuem duas opções de pão, que são pão de centeio ou integral, e 4 recheios: frango, presunto, queijo ou vegetariano. De quantas maneiras distintas um cliente pode montar seu sanduíche? Então, observe, bem importante aqui, gente, maneiras distintas. Maneiras distintas vai ser o quê? Maneiras diferentes de montar, né, esse sanduíche. Então, vamos ver aí o que nós temos. Então, sanduíche aqui, né, para nos deixar com água na boca. Quantas possibilidades de pão a gente tem? A gente tem duas possibilidades para os pães. Nós temos pão de centeio e pão integral. Para cada um desses tipos de pães, gente, a gente vai ter aí que associar um tipo de recheio. Então, os recheios nós temos 4, que são quais? Frango, presunto, queijo vegetariano. Então, nós vamos ter pão de centeio com frango, pão de centeio com presunto, pão de centeio com queijo e pão de centeio com vegetariano. Ok? Então, para simplificar, eu escrevi CF, CP, CQ e CV. O C é o pão de centeio, o F, frango, presunto, P, o Q, o queijo e o V, vegetariano. Ok? Então, para pão de centeio e para os tipos de recheio, só com pão de centeio, olha quantas possibilidades nós já temos de lanche, de sanduíche. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o pão integral. O pão integral vai ter quais possibilidades para recheio? As mesmas: frango, presunto, queijo e vegetariano. Então, pão integral com frango, tá aqui. Pão integral com presunto, pão integral com queijo e pão integral com o recheio vegetariano. Então, quantas possibilidades a gente tem para cada pão? Para cada pão, aí nós estamos tendo 4 possibilidades. E no total, a gente vai ter quantas possibilidades de lanche? A gente vai ter 8 possibilidades de lanche. Entenderam isso, pessoal? Então, o diagrama ao lado é chamado de árvore de possibilidades. Então, esse
essa forma aqui de resolver, a gente chama de árvore de possibilidades. Por quê? Porque a gente está listando, né, gente, cada um dos sanduíches, né? Sanduíche de pão de centeio com frango, sanduíche de pão de centeio com presunto, centeio com queijo e assim por diante. Então é chamado de árvore ou árvore de possibilidades. Ok, gente? Alguma dúvida? Então, pessoal, mas nós temos aí uma outra forma, né, de representar essa solução aí, né, do mesmo problema. Então, qual seria a outra forma de resolver? A gente poderia usar uma tabela de dupla entrada. Então, nós temos aí a tabela, ó. A gente primeiro, na primeira coluna, marcou os recheios, frango, presunto, queijo e vegetariano, né, porque os recheios, eles vão estar nos dois tipos aí de pães. E o centeio é a segunda coluna e o integral, né, a terceira coluna. Então, pão de centeio, pão integral. Então, é uma tabela aí de dupla entrada. Nós vamos ter aí frango com centeio, né, com pão de centeio, depois pão integral com frango. Pão de centeio com presunto, pão integral com presunto. Pão de centeio com queijo, pão integral com queijo, pão de centeio com recheio vegetariano e pão integral com recheio vegetariano. Então, essa seria uma outra forma aí de vocês escreverem a solução desse problema, ok? Pessoal, então trouxe aí para vocês, né, mais um exemplo. Nosso amigo assustado, né? Olha aí o que nós temos que desvendar. Pense você na seguinte situação. A senha fornecida por um determinado site é composta por 4 letras dentre as 26 letras do alfabeto e 3 algarismos dentro dos 10 algarismos. E em cada senha não se repetem letras e nem algarismos. Quantas senhas diferentes esse site pode oferecer? Então, gente, aqui nós temos que tomar bastante cuidado. Por quê? Nós temos que ler esse problema com bastante atenção, tá? Porque ele tem aqui umas informações que a gente não pode esquecer, que é do tipo: as letras não se repetem, então quer dizer que elas são todas diferentes, e os algarismos também não se repetem. O que é algarismo mesmo, gente? Vamos lembrar. Por que só 10? Porque a gente conta lá, né, gente? Quais são os algarismos que formam todos os números que a gente conhece? Então, é o 0, 1, 2, 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, nós temos 10 algarismos que são eles que formam todos aqueles números que a gente conhece, ok? Então, quantas senhas diferentes esse site vai poder fornecer? Então, observe aí de que forma nós vamos resolver, gente? Primeiro, vamos lembrar um pouquinho sobre a definição do princípio fundamental da contagem, que ele vai nos trazer algo novo aí. Então, o princípio fundamental da contagem nos diz que se um acontecimento A pode ocorrer de N maneiras distintas, olha aqui a palavrinha distintas aparecendo novamente, e para cada uma dessas maneiras, um acontecimento B pode ocorrer de M maneiras distintas, também aqui diferentes, né? Então, a quantidade de possibilidades de ocorrência dos acontecimentos A e B é dada pelo produto de M e N. Gente, produto é multiplicação, né, gente? Então, nós vamos pegar aí a ocorrência dos acontecimentos do primeiro conjunto, do conjunto A, que no caso nosso aqui é o conjunto das letras, das 26 letras, vezes a ocorrência dos acontecimentos, né, dos 10 algarismos lá. Mas de que forma é isso? É fazer 26 vezes 10? Não, gente, não é isso. Olha de que forma nós temos que pensar. Então, resolvendo esse problema, gente, nós temos que pensar que para as letras, nós temos aí 4 letras que vai ter em cada senha e cada uma dessas letras serão distintas, serão diferentes. Então, a gente vai ter 4 letras para escolher dentre as 26 que nós temos. E nós também teremos 3 números, né, ou 3 algarismos, dentro dos 10 algarismos que a gente tem. Então, quando eu fico para a primeira letra, eu vou fixar uma dentre quantas? Dentre as 26 possibilidades que eu tenho.
Então, para a primeira letra, nós temos 26 possibilidades. Se a gente fixou uma dessas 26 letras, para a segunda letra, eu continuo com 26 possibilidades? Não, né, gente? Porque eu tenho que pensar que uma já foi fixada. Se eu já fixei uma, para a segunda letra, agora eu só vou ter 25 possibilidades. Ok? E para a terceira letra? Se nós já fixamos duas das letras, né? A gente fixou duas. Para a terceira letra, agora nós vamos ter 24 possibilidades. E para a quarta letra, né? Nós vamos ter 23 possibilidades de escolha. Ok? Até aí, pessoal? Agora vamos pensar nos algarismos. Nós temos 10 algarismos, ainda não fixamos nenhum. Se nós não fixamos nenhum, quantas possibilidades de algarismo a gente tem para fixar o primeiro algarismo? Se a gente ainda não fixou nenhum, a gente vai ter 10 possibilidades para fixar o primeiro algarismo. Ok? Agora eu já fixei um algarismo. Se eu já fixei um, para o segundo algarismo eu já não vou ter mais 10 possibilidades. Agora a gente passa a ter quantas? 9 possibilidades. E para o último algarismo, como nós já fixamos 2, 10 tira 2, 8. Então, para o terceiro algarismo, nós vamos ter aí 8 possibilidades de escolha. Ok? Gente, agora que nós vamos fazer a multiplicação, 26 vezes 25, o resultado vezes 24, o resultado vezes 23, o resultado vezes 10, o resultado vezes 9 e o resultado vezes 8. Ok? E aí nós vamos ter como resultado 258.336.000. É alguma senha, né, pessoal? Que esse site aí vai ter para fornecer. Ok, pessoal? Entenderam? Então, vamos para mais um exercício aí, mais um exemplo, né? Vamos ver se realmente entenderam. Então, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9? Então, observe aí, gente, ó. Quantos números de 3 algarismos distintos? O que é algarismos distintos mesmo, gente? 3 algarismos diferentes. Então, quer dizer o quê? Que nós podemos formar o número 135, mas a gente não pode formar o número 133, ok? 135, todos os 3 algarismos são diferentes. 133, os dois algarismos 3 são iguais. Então, esse a gente não pode formar. Então, vamos ver de que forma ficaria essa resolução, gente. Distintos, para não esquecer. Então, um número composto por 3 algarismos é formado por 3 ordens. Aí vamos voltar lá para o nosso quarto ano, né? Quinto ano, né? Um número tem ordens e classes. Que saudade, né, gente? Então, a gente tem aí 3 ordens. A ordem da centena, a ordem da dezena e da unidade, ok? Então, nós temos aqui, gente, ó, um número formado por 3 algarismos. Quantos algarismos nós temos lá no enunciado? 5 algarismos. Lembra do exercício anterior? Então, para a centena, nós vamos ter quantas possibilidades? Para a centena, nós ainda não escolhemos nenhum número, a gente vai ter os 5 algarismos. 5 opções aí de escolha. Só que agora, desses 5, a gente já fixou um número para a centena. Se a gente já fixou um número para centena, quantas possibilidades a gente vai ter para dezena? Agora a gente só vai ter 4 possibilidades para dezena. E para a unidade, né? Se a gente já fixou 2 números, dos 5, para a unidade só sobraram 3 números, 3 algarismos, ok? Então, nós vamos ter aí um produto novamente, né? Então, a gente vai multiplicar esses números. 5 vezes 4, 20. E 20 vezes 3, 60. Ok, pessoal? Agora vamos ver uma outra situação. E se no exemplo ao lado o enunciado fosse diferente, gente? Não aparecesse a palavra distinto. Então, isso nós vamos precisar ficar atentos. Porque, ó, no primeiro enunciado, a palavra distintos, que a gente até grifou aqui para ficar bem visível, né? Para a gente não esquecer.
Quando aparece a palavrinha distintos, é que a gente vai ter algarismos diferentes. Então, eu tinha 5 possibilidades de algarismo. Fixei 1, para o próximo eu só tenho mais 4 possibilidades. Fixei 2, para o próximo só terei 3 possibilidades, ok? Agora, se o enunciado fosse quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9? Observe que em nenhum momento aparece a palavra distintos. Se não aparece palavras distintos, gente, então quer dizer que eu posso formar um número 133, 555, 755. Então, eu posso formar aí números que tenham algarismos iguais. Então, olha como ficariam as minhas possibilidades. Eu ficaria com 5 possibilidades para o primeiro número, que para a centena, ficaria com 5 possibilidades para a dezena e 5 possibilidades para a unidade. E aí, fazendo o produto, né, fazendo a multiplicação, nós vamos ter 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. Então, para algarismos distintos, nós temos 60 números. A gente pode construir 60 números diferentes. E quantos algarismos podem ser iguais? Nós podemos ter aí um total de 125 números, ok? E aí, nesses 125 números, vai entrar tudo, né, gente? Os iguais e os diferentes, ok? Pessoal, então nós temos aí, né, um problema que é cair numa prova no Rio. Uma família formada por 3 pessoas, né, 3 adultos, melhor dizendo, e 2 crianças vai viajar num automóvel de 5 lugares, sendo 2 na frente e 3 atrás. Sabendo-se que só 2 pessoas podem dirigir e que as crianças devem ir atrás e na janela. O número total de maneiras diferentes através das quais estas 5 pessoas podem ser posicionadas, não permitindo crianças irem no colo de ninguém, é igual a quanto? Gente, então pensa que esse problema é um probleminha cheio de condições. Ó, a gente tem 3 adultos. Dos 3 adultos, só 2 podem ser motoristas. Então, isso quer dizer o quê? Que nós temos 2 possibilidades para motoristas, ok? Depois, carona, do lado do motorista só pode ir adulto, porque as crianças só podem ir atrás. Então, se eu fixei um motorista, de 3 adultos sobraram 2. Então, carona pode ser 2 possibilidades. Pode ter 2 possibilidades. Então, a gente tem 2 possibilidades para motorista e 2 para carona, ok? Só que a gente fixou o motorista e fixou o carona, tá? De 2 está sobrando quantos adultos? 1 adulto. Esse adulto, ele vai sentar atrás e ele vai ter que sentar no meio. Por que ele vai ter que sentar no meio? Porque nós temos uma outra condição que nos diz que as crianças precisam sentar na janela. E quantas crianças nós temos? Nós temos 2 crianças. Então, observe que para a primeira janela, nós vamos ter 2 possibilidades aí de crianças, né? Que na primeira janela pode sentar a criança A ou pode sentar a criança B. Mas se na primeira janela, das 2 possibilidades, eu já fixei uma criança, para a outra janela só sobrou uma possibilidade, ok? Então, observe o que nós vamos ter aí, gente. Nós vamos ter 2 possibilidades de motorista, 2 possibilidades para carona adulto e uma possibilidade para o adulto atrás, ok? Para a primeira janela, nós vamos ter 2 possibilidades de criança e para a outra janela nós só teremos uma possibilidade para criança. Então, nós vamos ter aí 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1. O 2 é as 2 possibilidades de motorista, o outro 2 era as 2 possibilidades de adultos carona, o outro 2 é as 2 possibilidades de criança na janela, esse 1 é um adulto que sobrou para sentar atrás e o outro 1 é a outra janela, né, que pode sentar uma criança. Então, nós vamos ter aí 8 possibilidades, né, para serem ocupados os bancos aí desse carro para eles seguirem viagem, ok? Então, pessoal, vamos para mais uma questão aí. Agora a gente trouxe uma do Enem. Então, essa questão diz assim: um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senhas, gera um aumento na segurança.
Deseja-se colocar 2 novos caracteres na senha de um banco, um no início e o outro no fim. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá diferenciar maiúsculas de minúsculas. Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por. Então, observe aqui, gente, ó. Nós temos quantas vogais no total? Nós temos 5 vogais. A, E, I, O, U. Como essas vogais, elas podem ser maiúsculas e minúsculas, porque elas vão ser distinguíveis, né? Elas vão conseguir ver quando que é a maiúscula e quando que é a minúscula. Então, ao invés de a gente ter 5 vogais, a gente vai ter 10, né? Porque se a gente tem 5 minúsculas, passou para maiúscula, a gente tem mais 5, ok? Elas podem ser usadas no início e no fim da senha, ok? E isso na senha anterior. Então, a gente tem 10 possibilidades, depois a gente tem a senha e mais 10 possibilidades. Então, o total será de quanto? 10 vezes 10, 100. Então, a gente tem 100 novas possibilidades. Ficou claro isso, gente? Porque a gente já tinha as senhas. E aí vai poder acrescentar vogais. Uma no começo da senha e outra no final. Se fosse só maiúsculas, daí a gente teria 5 possibilidades. 5 na frente, 5 atrás. Mas podem ser maiúsculas ou minúsculas. Então, essas 5 possibilidades virarão 10. Ok? Então, eu tenho 10 possibilidades no começo da senha e 10 no final da senha. Então, 10 vezes 10, 100. Então, a gente vai ter mais 10, mais 100 possibilidades. Ok? Dúvida aí, pessoal? Ficou claro? Então, ó, 10 vezes 10, 100. Então, 5 vogais maiúsculas e 5 vogais minúsculas é igual a 10 possibilidades. Se a gente colocou 10 no início da senha, a gente também poderá colocar 10 no final da senha. 10 vezes 10, 100. Então, a gente vai ter aí 100 novas possibilidades aí de senha, ok? Então, pessoal, como não poderia ser diferente, né? Estamos deixando aí para vocês 4 exercícios. Então, o primeiro exercício diz assim: quantos números naturais diferentes de 3 algarismos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5? Então, observem que palavrinhas diferentes, né? Quantos números naturais diferentes de 3 algarismos? Fiquem atentos aí com a interpretação, hein? Questão 2. Usando as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, quantas senhas de 2 letras podem ser formadas utilizando apenas as vogais? Agora, observe que ali nós temos uma mistura de vogais e consoantes. Para responder a primeira pergunta, eu vou tirar só as vogais. E vou ver com essas vogais quantas senhas de 2 letras. Então, quantas possibilidades eu vou ter para cada letra, ok? Lembrando que a primeira pergunta é com vogais. Segunda pergunta, e utilizando apenas as consoantes. Agora a gente está tirando as vogais e deixando só as consoantes. Conta quantas consoantes tem. Observa quantas possibilidades eu vou ter para a primeira e para a segunda letrinha. Tem alguma condição no problema? Não tem, ok? E a última pergunta dessa questão é, utilizando todas as letras. Agora a gente vai usar letras que são vogais e consoantes. Ou só vogais, ou só consoantes, ou as duas, ok? Questão número 3. Num estádio há 10 portas, quantas possibilidades existe uma pessoa entrar e sair do estádio? Não tem condição. Entrar e sair do estádio, só isso. Tem 10 portas lá. E de entrar e sair do estádio por portas diferentes. Ó, agora a gente tem condição aí. Temos que ficar atento às condições, ok? Questão 4. Uma bandeira possui 4 listas e dispomos de 5 cores diferentes. De quantas maneiras diferentes se pode pintar essa bandeira? Então, temos que ficar atento aí, né? Interpretar certinho. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Agora, ó, mãos à obra, vamos fazer. Pessoal, boa semana para vocês. Espero que tenham ajudado, contribuído aí com as explicações. Beijos e até a próxima.